Hoje eu quero trazer um tema muito importante e que está em alta, mas também não é porque está em alta, é porque é muito importante esse tipo de assunto para que nós, como seres humanos, conseguimos ter uma vida um pouco melhor referente à tecnologia a qual nós estamos se adaptando ainda. Não quer dizer que a tecnologia ela está tão avançada que a humanidade já se adaptou. Nós ainda estamos aprendendo, principalmente com a tecnologia da inteligência artificial. E nesse vídeo eu quero trazer para você um conteúdo muito importante, que é entre o algoritmo e a verdade. Ser cristão autêntico em tempos digitais. Como que a gente pode abordar isso de uma forma muito importante e de algo muito sério para que você e eu consigamos ter uma qualidade de vida melhor diante das telas e que tem causado tantas preocupações, tanto na vida adulta, na juventude, na vida sênior, que são os mais idosos, mas principalmente na vida das nossas crianças. Então, se você é novo aqui agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Também não deixe de dar o seu like. Não porque eu quero que você dê o like para poder aumentar a visualização desse conteúdo, mas que ele possa chegar mais distante para as pessoas que precisam assistir esse tipo de vídeo, porque ele é importante para todos. Então, depois que você assistir o vídeo, compartilhe alguém que você acha importante para que possa ter relevância na vida dela e de uma forma especial ser ajudada por Deus. Depois que você já deu o like, solta a vinheta. Vivemos numa era onde estamos cada vez mais conectados pelas telas e, ao mesmo tempo, cada vez mais desconectados da verdade. As redes sociais passaram a ocupar grande parte da nossa atenção e muitas vezes moldam silenciosamente nossa forma de pensar, de desejar e até mesmo de crer. E hoje eu faço uma pergunta para você: o que tem moldado a sua visão do mundo hoje? A palavra de Deus ou o feed que o seu celular mostra para você? No tema de hoje, nós iremos abordar o poder que o algoritmo tem sobre a influência da humanidade. O algoritmo, talvez você nunca viu um algoritmo na sua vida, mas o algoritmo, o que é o algoritmo? O algoritmo são códigos, linhas de comandos por trás de uma tela, ou seja, dentro do celular, dentro de um notebook, dentro de um smartphone. Esse programa ele tem linhas de comandos que se adaptam à plataforma, ou seja, ele é feito para ter uma melhor visibilidade e uma melhor experiência para os usuários, onde você clica um botão, quando você assiste um vídeo, quando você escreve um texto, quando você escolhe uma figurinha, quando você escolhe um emoji, ou seja, tudo que você faz, existe uma linha de comando que você não enxerga e que ele está adaptado para te ajudar, ou melhor, para te servir. Mas ao mesmo tempo, o comando que é dado por trás dos bastidores, ele muitas vezes ele tem algo diferente para chamar a sua atenção. Atualmente eu tenho feito algumas pesquisas e de acordo com aquilo que eu estou aprendendo na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, eu aprendo que a tecnologia, através do algoritmo, ela tem um poder grandioso de até mesmo mudar uma opção que você escolhe. Por exemplo, foi tido como muita crítica e também muita polêmica a questão da urna eletrônica no Brasil. Muitos falaram que atualmente a última eleição que teve presidencial foi alterado a urna eletrônica, uns foram contra, outros foram a favor. Mas aliás, consegue-se alterar algo desse tipo para que possa uma opção que você escolhe em um botão clicado em uma tecnologia mostrar algo para você que você escolheu e computar outra? Eu digo para você que sim. Eu fiz um teste em um programa de software ao qual eu desenvolvi para que ele mostrasse para mim as opções dos candidatos
e eu escolho um candidato. Ele mostra para mim o candidato que eu escolhi, mas internamente ele computa o voto meu num candidato específico, ao qual eu destino para onde ele quer ir. Não estou dizendo para você que a urna eletrônica do Brasil foi alterada, mas estou dizendo para você que existe essa possibilidade muito fácil. Para um estudante na área de TI, consegue fazer isso. Então, o que um algoritmo pode fazer por trás dos bastidores para o qual nós temos as nossas vistas todos os dias? Nas redes sociais, o algoritmo que governa as redes, ele é invisível. Como eu disse, ele é por trás dos bastidores. E além de visível, ele é muito poderoso. Ele decide o que você vê, decide quando você vê e com que frequência. Ele não tem consciência, valores morais ou propósitos eternos, mas ele busca uma coisa: chamar a sua atenção. E quanto mais tempo você se dedica a ele, olhando as telas, mudando os feeds de notícia, vendo os videozinhos do TikTok, vídeos do Kawaii, vídeos do Instagram, Facebook, entre outros, mais ele conhece dos seus gostos, seus medos, as suas preferências e mais, ele te oferece conteúdos que reforçam tudo isso. Você começa a ver sempre do mesmo, mais do mesmo, sempre as mesmas coisas, os seus gostos, começa a aparecer aquilo que você mais gosta. É como viver dentro de uma bolha onde parece que todo mundo pensa igual a você, sente igual ou vive igual, porque é só aquilo que aparece para você. Mas eu digo uma coisa para você: isso é pura ilusão. Agora eu digo para você como que o algoritmo consegue captar tudo isso. Sabe quando você vê um vídeo de alguma coisa que te chamou a atenção? Pois é, basta apenas 5 segundos para que o algoritmo identifique que aquele conteúdo que ele te mostrou, você gostou. E, pois é, a partir dali ele vai começar a te mostrar mais e mais vídeos relacionados àquele nicho. Então, fica uma dica para vocês, homens e mulheres. Se o homem aparecer para você vídeos de mulheres dançando ou se insinuando sensualmente, e você não quer ter esse tipo de conteúdo, o algoritmo vai mostrar para você. Não é sua escolha. Não adianta você estar com o celular e aparecer para você um conteúdo indesejável e você vai perguntar: por que ele está me mostrando isso? Ele te mostra isso porque ele está te oferecendo algo. Porque lembra que eu falei? Ele não tem consciência, ele não tem valor moral. Então, ele só quer uma coisa: a sua atenção. Então, se ele quer a sua atenção, provavelmente ele vai te oferecer muitas coisas, mesmo que esteja fora da sua bolha, ou seja, das suas escolhas, dos seus gostos também. Então, quer uma dica? Não gostou do conteúdo? Logo de cara, antes de 5 segundos, rola para cima, porque ele vai entender que você não gostou, mas ele vai reforçar, ele vai jogar de novo para você dentro de alguns 5 ou 6 vídeos. E aí, se você voltar a assistir de novo, mais de 5 segundos, tenha certeza de que ele vai computar isso e vai começar a aparecer para você. Quer uma dica? Fuja de conteúdos assim, porque esses conteúdos atrapalham a mente muito mais do que as telas que você já vê todos os dias. Além disso, o algoritmo não apenas apresenta conteúdo, mas ele molda comportamentos, desde o que comemos até o que vestimos, o que achamos bonito, achamos certo ou desejável. Ele cria tendências e pressiona silenciosamente para que nos encaixemos nelas. E no meio disso tudo, muitos vivem em constante comparação, sentem-se insuficientes diante de vidas apresentadas perfeitas, mas editadas, filtradas e muitas vezes roteirizadas. Sabe quando você começa a olhar para vídeos de pessoas com sucesso, vídeos de pessoas eh, bem arrumadas, bonitas, talvez em uma praia, talvez você vê alguns conteúdos de homens perfeitos, mulheres perfeitas, famílias perfeitas, trabalho perfeito.
uma vida perfeita, eu digo para você que você está caindo numa grande armadilha. Eu tenho visto conteúdos na internet mostrando homens perfeitos, românticos eternamente, mulheres que se encaixam perfeitamente em tudo aquilo que o homem deseja. Eu vejo muitas coisas perfeitas, mas esse é um dos perigos da internet, porque ele cria tendências, o algoritmo cria tendências mostrando para você que existe uma perfeição e você tem que alcançar aquela perfeição. Eu digo para você que quando uma mulher olha para um vídeo, para um feed de notícias, onde fala que o homem perfeito entrega flores todos os dias para a mulher, homem perfeito é isso, mulher perfeita é aquilo. Gente, perfeição é só em Jesus. Não que nós não consigamos, não que nós não conseguimos ser pessoas melhores a cada dia, mas nós somos seres pecadores, estamos tendenciosamente a cair no pecado, a cair tudo aquilo que nós não queremos. Porque Paulo ele fala o seguinte: aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, cuidado quando você querer que uma pessoa seja aquilo que você vê nas redes sociais. Talvez ela nunca consiga chegar naquele padrão tão perfeito que você quer. Talvez essa perfeição só existe na internet, não na vida real. Porque nós somos pecadores, estamos sujeitos às falhas, estamos sujeitos às tentações. Mas eu quero dizer para você que se você confia nesse Deus Todo-Poderoso, que criou você, que te ama, a cada dia mais você consegue errar menos. Não significa que você nunca vai errar, porque enquanto estivermos aqui nessa terra, somos pecadores. Mas o nosso Jesus veio aqui morrer por nós. E todos os dias ele nos dá o perdão através da cruz, onde a graça de Deus foi demonstrada pelo amor da humanidade. O que eu acho importante e relevante dizer aqui nesse vídeo é que não se compare às outras pessoas. Se as pessoas têm carros novos, luxuosos, ou se a pessoa está mudando de vida, é porque ela está trabalhando, é porque ela está se dedicando a algo. Não queira ter a mesma roupa de marca que alguém tem, só porque ela mostrou. Não tente imitar nas pessoas que ela foi pular de paraquedas, porque ela foi na praia, porque ela foi fazer uma viagem bonita. Queira fazer algo do seu gosto. É pecado você falar, poxa, fulano foi fazer uma viagem tão legal, né? Não, não é pecado você achar legal o que a pessoa faz. Mas não é legal você querer fazer igual, sabe? Se adapte à sua realidade. Planeje os seus objetivos para que você consiga ter aquilo que é melhor para você. Mas às vezes você acha que sabe o que é melhor para você. Outra coisa eu digo para você: só Deus conhece o seu coração. Só Deus sabe o que é melhor para você. Muitas vezes nós, como seres humanos, não sabemos o que é melhor para nós, porque a gente olha muito para o nosso coração. E esse está no maior perigo, olhar para o nosso coração. E lá em Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Sabe quando você fica nervoso e aí você fala alguma coisa que você não queria? Pois é, você agiu pela emoção. Quando você fica alegre e às vezes faz algumas coisas que você chega até a cometer uma gafe, ou fala coisas também que você não deveria falar porque você está tão alegre que você acabou falando alguma coisa. Pois é, a emoção, ela não deixa a razão entrar. Então, nós como cristãos, ou como uma pessoa centrada, você deve ter a sua mente mais forte do que o seu coração. Porque a razão tem que tomar conta, não a sua emoção. Os likes viraram medidores de valor pessoal. Parece que quanto mais like, mais importante a pessoa é, ou o conteúdo parece ser. Seguidores parece que definem a influência. Quanto mais seguidores, mais influente essa pessoa passa a ser. Então, ela começa a ter mais visibilidade.
E muitos, mesmo sem perceber, estão buscando aprovação constante através das telas. Talvez você poste algum vídeo, alguma imagem, onde você quer a aceitação das pessoas. Você quer que as pessoas curtam o seu conteúdo, a foto que você postou almoçando, talvez de um tênis, talvez de uma paisagem, talvez de alguma coisa que você está fazendo, que você comprou. Mas saiba de uma coisa: você não precisa buscar a aprovação das pessoas através do like, através daquilo que você posta. Porque Deus não mede o seu valor por curtidas. Ele vê o seu coração. Enquanto o mundo valoriza a aparência, Deus valoriza o caráter. Enquanto o algoritmo valoriza o que gera engajamento, Deus valoriza o que gera transformação. A vaidade digital é incentivada e as pessoas elas começam a ser mais vaidosas porque outras pessoas estão sendo mais bonitas, porque usam filtros. E aí você quer usar filtros mais filtros e aí você não consegue mostrar a sua beleza real. Eu, particularmente, quem me conhece sabe que eu não gosto de postar foto com filtro. Eu gosto de ser assim, a minha faceta. Não é bonita, mas sou eu. Então, eu vejo muitas pessoas tirando fotos e postando e mostrando uma pele que não é delas. Hoje em dia existem maquiagens prontas através de filtros para as mulheres tirar foto. Não estou criticando você que faz isso. Mas será que aquela pessoa é você mesmo? Será que é aquela pessoa que Deus criou, que Deus fez? Deus não fez maquiagem, porque a beleza que ele colocou em você, ela é autêntica. A sensualidade é normalizada. Vemos muitas pessoas postando fotos de uma maneira mais sensual na internet. A maioria, mulheres. Sim, as mulheres querem mostrar mais o corpo, mostrar mais aquilo que elas têm ou acham que tem mais de melhor. Mas esquecem de mostrar o seu caráter. Esquecem de mostrar quem elas realmente são. Porque do que basta ter um corpo bonito, mas ter um caráter baixo, isso não transforma uma família para o bem, e sim destrói para o mal. A exibição da vida privada virou conteúdo público. As pessoas querem postar tudo para ter aceitação na internet. Postar vídeos, postar foto comendo, o prato que comeu, postar qualquer coisa. Eu já vi de tudo na internet. E eu acho que você também já deve ter visto. Você não precisa disso. Porque Deus, ele tem um chamado bíblico que é diferente daquilo que a internet quer mostrar para nós. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu acho que a humildade, ela é muito mais importante do que a soberba. Eu acho que você também pensa isso. A humildade mostra sinceramente quem ela é de verdade, sem demagogia, sem máscaras, sem filtro. O cristão autêntico precisa viver contra a corrente, mesmo que seja contra a corrente dos pixels, das tendências, dos feeds e das curtidas e seguidores também. Em um cenário, somos chamados a sermos cristãos autênticos. E isso só é possível quando a Bíblia é o nosso filtro. Quando, em vez de aceitarmos tudo que o mundo oferece, perguntamos: isso me aproxima ou me afasta de Deus? O algoritmo muda constantemente, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Isaías 40, verso 8. Sabe, queridos, o cristão não deve ser influenciável. Ele é chamado a ser influente. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 14: Vós sois a luz do mundo. Isso significa que mesmo em meio a um sistema que tenta padronizar a humanidade, somos chamados a brilhar
com a luz do Espírito Santo, numa era onde parece que as luzes são mais fortes, mas que a realidade é uma escuridão. Não somos mais um na multidão, somos embaixadores do reino de Deus. É necessário vigilância, é preciso discernimento. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios e vigilantes. Porque, queridos, estamos em uma batalha espiritual. E uma das armas mais sutis do inimigo é justamente o entretenimento vazio que nos distrai, nos entorpece e nos afasta da eternidade. Quando digo que a internet, a tecnologia, na verdade, ela nos entorpece, eu venho trazer para você alguns dados muito importantes, ao qual nós, como seres humanos, temos que nos preocupar hoje com isso. De acordo com um estudo de casos que eu fiz, dados rápidos aqui diz que mais de 70% das pessoas já sentem ansiedade de ficar sem o uso do celular. Você já ficou sem celular por algum tempo? Parece que a gente sente alguma coisa, um vazio dentro de nós, né? Outros dados diz que quem usa 4 horas de celular ou mais por dia aumenta 45% dos riscos de ansiedade e 65% do risco de depressão. Parece mentira, né? Parece assim, como que um celular consegue trazer tantos malefícios para a nossa vida, né? Mas eu digo para você que isso é algo que atrapalha muito a nossa vida. E a gente não percebe isso. Porque nós estamos presos a isso. E constantemente a gente quer e quer ficar buscando mais. O uso das telas do celular. Parece que a gente não consegue ficar sem isso aqui. Salvo aqueles que trabalham e não podem usar o celular. Tem que ficar dentro da gaveta ou do armário. Mas eu tenho certeza que quando vem a horário do almoço, a gente corre lá e pega, né? Isso é uma realidade. O uso do celular antes de dormir. E aí, você tem o costume de usar o celular antes de dormir? Os simples hábitos de olhar o celular antes de dormir reduz em média de 48 minutos o sono por semana. 48 minutos é muito tempo para você perder de sono no caso de olhar o celular antes de dormir. Mas por que o uso do celular constantemente está sendo um grande risco para a humanidade? Porque o problema é que o cérebro não descansa. O corpo até deita, mas a mente continua ligada, bombardeada de tantas informações, notificações e estímulos. Você já parou para analisar o quanto de informação você adquire em um dia através das redes sociais, através do uso do celular? Você tem o costume de lavar louça, trabalhar, fazer alguma coisa e deixar ali o celular do lado ou no fone de ouvido, ouvindo podcasts, ouvindo pregações, ouvindo palestras? Sabe que ao mesmo tempo que você está fazendo uma atividade, seu cérebro tenta se adaptar às duas coisas ao mesmo tempo. Dizem que as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim, isso é uma verdade. Mas elas usam esse benefício para alguns atributos da sua vida cotidiana. Mas eu digo para você que se você usa a informação para adquiri-la enquanto você faz uma outra coisa, o seu cérebro não foca em nenhuma das duas coisas. Eu digo para você que se você vai assistir um conteúdo, ao qual você está assistindo agora, para o que está fazendo e assista com toda a sua atenção. Eu tenho certeza que o aprendizado será muito maior do que você vai estar fazendo uma coisa e assistindo outra. Isso causa distúrbios na mente, a qual a informação ela não para. E aí você começa a adquirir mais e mais e mais informações. Um estudo de caso diz que os cientistas chamam essa questão do cérebro acelerado de brain rot. Ou seja, cérebro fica lento, confuso, sem foco. E também tem o popcorn brain, quando a mente fica
pulando de estímulo em estímulo, sem conseguir se concentrar em nada. Você já começou a assistir uma coisa, e aí você vê um vídeo, e aí você pula para outro vídeo, e pula para o outro, e às vezes você volta ali aquele vídeo que te chamou a atenção, porque você não conseguiu prestar atenção nele. De alguma forma ele chamou a sua atenção, mas você foi para o outro. E você lembrou e você voltou para o outro, né? Para aquele vídeo que você gostou. Então, ao mesmo tempo que você faz isso, você vai bombardeando o seu cérebro de muitas e muitas e muitas informações. E isso não é bom para o nosso cérebro, para a sua mente. Todos nós temos que tirar um tempo para ficar em silêncio. Mas você já tentou ficar em silêncio nos dias atuais? Parece que o tempo não passa. Agora, olhar um celular, assistir vários e vários vídeos, quando você vai ver, já passou meia, 1 hora, 2 horas, muito rápido. Quer um conselho? Pratique leitura. A humanidade está ficando fraca em leitura. A escrita está se tornando corretor automático. O maldito corretor automático que a gente fala, né? A gente escreve, muitas vezes não lê, e aí vai no automático. E muitas vezes o português está errado, a forma de escrever não está correta, falta ponto, falta vírgula, exclamação. E aí a gente começa a entender que a humanidade está emburrecendo. Isso é uma tristeza para seres tão inteligentes que Deus criou. A tecnologia, ela é incrível, mas se a gente não aprender a pausar o cérebro, vai chegar uma hora que ele vai pedir socorro. E o socorro que o cérebro pede é a depressão, a ansiedade, o momento em que você fica escasso e você começa a ferir pessoas porque a sua mente não está bem. Que tal ter um descanso na sua mente hoje? Após assistir esse vídeo, após você talvez compartilhar com alguém, tente ficar um momento sem celular. Quer uma dica? Vai ler. A leitura, ela ajuda muito na questão cognitiva e também na questão cerebral, para que você possa ter o maior aprendizado e domínio da sua mente. O mundo está sendo moldado para a perdição. As ideologias estão se espalhando como nunca foi feito antes. O pecado está sendo normalizado. A mentira está sendo embelezada. Mas o cristão não anda por vistas, por curtidas, por seguidores, por postagens, por feeds de notícia, mas ele anda pela fé. E sua maior esperança não está nas redes, naquilo que ele traz, não está nos trends, não está no que é viralizado, mas está na esperança que é em Jesus Cristo. Jesus, ele prometeu que ele voltaria para esse mundo para salvar os seus queridos, para tirar a humanidade desse lamaçal. Ele disse lá em João capítulo 4, versículo 3: Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A nossa verdadeira casa não é aqui do jeito que está. A nossa identidade não vem de um perfil social, mas de uma nova vida em Cristo Jesus. E lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, nos alerta e nos diz que aquele que constrói sobre essa rocha que é Jesus, jamais será confundido. Em tempos de tanta aparência, Deus está procurando autenticidade. Em dias em que tudo pode ser editado, filtrado e disfarçado, Ele está buscando corações rendidos, vidas transformadas, pessoas que escolhem viver a verdade, mesmo que isso custe os seus seguidores. Gente que brilha não pelo que posta, mas pelo que vive. Hoje Deus está te chamando para refletir e faz uma pergunta para você. Quem está moldando você? A palavra de Deus ou o algoritmo? Você quer continuar sendo moldado pelo mundo ou renovado por Deus? Está na hora de reconectar com o céu.
de abrir mais a Bíblia do que o Instagram, de buscar mais o Espírito Santo de Deus do que as tendências. A decisão é sua. Josué já nos ensinou no passado. No livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, ele diz: escolhei hoje a quem sirvais. Mas lembre-se, o feed de notícias, ele passa. A eternidade permanece. Se você gostou desse conteúdo, se você achou importante e relevante para a sua vida e para a vida de outras pessoas, compartilhe. Não precisa dar o like, mas compartilhe para que as pessoas possam entender mais da importância de sermos cristãos autênticos em um mundo onde a tecnologia invade a vida da humanidade e ela destrói silenciosamente, fazendo com que nós, como cristãos, percamos a nossa verdadeira identidade, que é a identidade vinda de Jesus, que é a identidade do céu. Que Deus te abençoe. Até a próxima.